O presidente Lula está subindo o tom contra as fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Ele chegou a usar a palavra canalhas para se referir a pessoas que insistem em disseminar mentiras em meio a essa tragédia. Vamos lá, plantão do Meteoro. O sentimento é esse de indignação mesmo. Eu vou chamar a Sofia Labanca na tela, Sofia, porque ninguém tem sangue de barata e o presidente tem sido alvo de muito, o governo como um todo tem sido alvo de muitas fake news, mesmo o governo levando muitas ajudas ao Rio Grande do Sul, ainda assim tem muita gente querendo trabalhar na contramão. Pois é. Eu vi muitas comparações e eu admito que eu mesma já fiz comparações com essa situação que nós estamos vivendo com a pandemia, né? De estar passando por um desastre e daí começa a aparecer fake news para atrapalhar tudo, mas nesse ponto existe uma grande diferença com relação à pandemia, que na época da pandemia o então presidente era beneficiado pelas fake news e vamos ser sinceros, inclusive ajudava a disseminar essas fake news. O atual presidente agora não, ele é alvo e está lutando contra essas fake news. Enfim, o Lula deu aí uma entrevista ontem, no dia 14 de maio, para o jornal O Globo, na qual ele falou sobre isso, né? Foi uma entrevistazinha curta, bem rapidinha. A gente vai mostrar aí o que ele falou. Podemos colocar lá. Temos que, em conversa exclusiva no Planalto, Lula critica quem espalha fake news sobre o Rio Grande do Sul. Não sabia que existia espécie tão canalha. Então aí já colocaram na manchete, né? Daí, ali no primeiro parágrafo, só dedicado nas últimas 2 semanas ao socorro à população do Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado indignação com a desinformação envolvendo a tragédia climática que assolou o estado gaúcho. O tema está entre as principais preocupações do chefe do executivo, que escalou auxiliares para discutir formas de responsabilizar quem dissemina conteúdo falso. Não sabia que existia uma espécie de ser humano tão canalha como dos caras que fazem fake news, afirmou Lula ao Globo e blá 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 no intervalo de uma reunião no Palácio Planalto. Então é isso. Inclusive, em outro momento da entrevista, o Lula vai falar, né, que é mais fácil falar mentira e falar mal do que falar a verdade. Isso é verdade, dependendo de qual lado você está nessa disputa, né? Mas enfim, ali fala, né, que o Lula já acionou, né, a sua equipe para responsabilizar as pessoas. Isso de fato aconteceu. A SECOM aí na figura do Paulo Pimenta acionou o Ministério da Justiça na figura do Ricardo Lewandowski para cobrar, ou Ministério da Justiça faz alguma coisa aí. E isso deu efeito, né? Depois disso, né? Depois desse ofício que a gente inclusive trouxe aqui no Meteoro, logo que saiu, né? A Polícia Federal começou uma investigação em relação a essas pessoas que estão disseminando notícias falsas e a Advocacia Geral da União também começou a agir. Inclusive, a gente viu algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que estavam com bastante notoriedade por estar disseminando mentiras aí, baixarem um pouco o tom, como foi o caso do Pablo Marçal. Depois que a AGU foi para cima dele, ele, opa, melhor eu parar. Outros nem tanto, né? O Nego Di parou por um segundo, logo depois recomeçou. Enfim, e a gente já falou em 2 cortes, um outro dia e outro hoje aqui, da questão do legislativo, né? Também que o PSOL, né? A bancada do PSOL acionou a PGR, a Procuradoria-Geral da República, para responsabilizar aí, deputados que estão usando a tribuna da Câmara para disseminar essas mentiras. Enfim, a gente fica falando bastante sobre essa questão das mentiras e às vezes a gente acaba até perdendo um foco de outras medidas aí que não são mentiras e que de fato estão sendo tomadas. E eu acho que eu queria aproveitar o resto aqui desse corte para destacar isso. Medidas que de fato estão sendo tomadas. A gente pode ir lá pro G1, que vai nos contar que sem Lira e Pacheco, Lula desembarca no Rio Grande do Sul, onde anunciará auxílio a vítimas das enchentes. Pois é, que auxílio é esse? É um auxílio que está sendo aí chamado de Vale Reconstrução, no valor de R$ 5.000, que vai ser recebido aí por mais de 100 mil famílias que foram afetadas aí por essas inundações.
É, realmente essas famílias, muitas delas perderam tudo. Toda ajuda que elas puderem receber é necessária. É necessária sem dúvidas. Esse recurso, daí a gente pode pegar e ir lá para a reportagem, que vai ver outras medidas que estão sendo tomadas, né? Desde o início das chuvas e das cheias, há 2 semanas, Lula reuniu ministros e fez uma série de anúncios de medidas de socorro ao Rio Grande do Sul, como decreto de calamidade, que foi aprovado pelo Congresso, abertura de linhas de créditos para empresas e produtores rurais, antecipação do pagamento dos benefícios, liberação de 5 bilhões para ações emergenciais e ministérios, carências no pagamento de financiamentos e projeto que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Então, aí são várias medidas que o governo está tomando para além do combate às fake news, né? E eu acho que é importante a gente destacar para saber que as coisas estão caminhando, apesar de todas essas mentiras que tentam nos convencer que não estão. Medidas de extrema importância, Sofia, que você traz aqui. Eu queria, para a gente comentar um pouquinho mais sobre elas. Então, ok, um decreto de calamidade, isso aprovado pelo Congresso, isso ajuda na liberação de algumas verbas, entre outras medidas. Abertura de linha de crédito para empresas e produtores rurais, né? A gente tem falado sobre, a gente falou num outro corte sobre o Eduardo Leite, dizendo que para que não prejudique comércio local, tem que parar as doações, né? Foi basicamente isso que ele quis dizer ali. Mas aqui a gente vê uma medida de fato efetiva, né? Abertura de linha de crédito para empresas e produtores rurais. Produtores rurais do Rio Grande do Sul que sofreram muito, inclusive, tá? Porque essa tragédia toda afetou toda a plantação, né? Toda a produção rural. Antecipação do pagamento de benefícios, né? Super importante também para aquelas pessoas que perderam tudo, muitas pessoas, inclusive, que ainda não conseguiram ir trabalhar, não tem como, perderam casa, perderam tudo, estão em ginásio, não tem como trabalhar, né? Então, antecipação do pagamento de benefício. Liberação de 5 bilhões para ações emergenciais de ministérios, importante também. Carência no pagamento de financiamentos, né? Então, muita gente com financiamento de carro que foi levado pela enchente, de imóvel, ou mesmo que permanece com esses bens, mas que não tem como pagar agora. Por quê? Porque não consegue trabalhar, ou porque teve a casa devastada, ou porque, enfim, por N motivos. Às vezes um computador que foi pela enchente já não tem como trabalhar, então isso é muito importante também, né? Durante a pandemia a gente discutiu isso também, né? Tá, mas e aí, os financiamentos, né? O que vai ser feito? Então aqui, carência no pagamento de financiamentos e projeto que suspende pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. Importante, um tempo muito bom aí para o Rio Grande do Sul, ao menos conseguir se reconstruir, conseguir reconstruir também os cofres do Rio Grande do Sul, né? Porque uma reconstrução demanda muito investimento, demanda muito aporte financeiro. Então, todas essas medidas... Nesse sentido, 3 anos talvez seja até pouco, né? Já se fala numa década perdida. É verdade. Talvez a gente precise discutir ali para frente uma extensão dessa suspensão ou um parcelamento de um pagamento de dívida, não sei, de alguma forma, para o Rio Grande do Sul poder se reconstruir como Estado. Então, são medidas super válidas, Sofia, que você trouxe para a gente, porque no meio, né, em meio a tantas fake news, em meio a tantas notícias falsas, a gente vê, sim, o governo federal atuando, a gente vê, sim, o Exército atuando, né? A gente faz muita crítica ao Exército em relação a não ajudar em muitas coisas. Às vezes a gente fala, poxa, por que o Exército não está aqui? Podia estar ajudando. E lá estão. O Exército está ajudando lá também. Muitas doações vindo também das pessoas. Não parem de doar, gente. Não é porque o Eduardo Leite falou que vai prejudicar o comércio local. Tem muita gente precisando. Então vale sim a doação. E aquilo que você citou em um outro momento, né, Sofia? Também doação, se for por Pix, para instituições sérias, que de fato estão fazendo um trabalho muito elogiável lá no Rio Grande do Sul. Perfeito. E eu nem estava planejando falar sobre isso aqui nesse corte, mas eu vi ali um comentário no nosso chat, para quem está vendo aqui a live, que eu acho essencial comentar. A Lorena Pinto falou: aqui no Maranhão continua chovendo muito.
o receio de acontecer a mesma coisa do Sul impera. De fato, não é só no Rio Grande do Sul que a gente está vendo as chuvas castigando e deixando pessoas desabrigadas e tudo mais. No Maranhão já temos 31 cidades em estado de emergência. E hoje à tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo para 105 cidades. Então a gente tem que ficar de olho, porque lá no Nordeste a coisa ainda não chegou no estado calamitoso do Rio Grande do Sul, mas não quer dizer que não tenha muita gente precisando de ajuda lá também. Perfeitamente. E a gente, sim, tem que jogar luz para isso, porque o Rio Grande do Sul está sofrendo, mas a gente tem que olhar também caso haja outra tragédia climática dessa, para a gente ajudar todo o povo brasileiro. Sophie, Clube do Fim? Clube do Fim, vamos acabar a live bem, né? Por favor. Vamos acabar a live de um jeito feliz. Por favor. Vamos lá, então, já que a gente tem a Sofia aqui, com a sua voz muito aveludada, Sofia, explica pra gente o que é o Clube do Fim, por gentileza. O Clube do Fim é o nosso grupo de apoiadores, né? É o pessoal que, com pequenas contribuições mensais, ajuda o Meteoro a continuar trazendo notícias aqui para vocês. Fazendo parte do Clube do Fim, você pode participar do nosso grupo exclusivo lá no Telegram, onde rolam altas discussões, e também videozinhos, às vezes engraçadinhos, às vezes interessantes, que a gente manda por lá. E também pode ter acesso antecipado a muitos dos vídeos aqui do canal. Boa. Uma curadoria toda especial que a gente traz para você, e essa daqui, esse vídeo especial, foi curadoria da Sofia. Eu não vi ainda, vou ver junto com vocês. Quero só ver. Vamos lá. Olha só. É um esquilinho, né? É, esquilo voador. Caramba, olha que demais isso. Cara, a natureza é uma coisa incrível, né? Muito legal. Ele pula... Eles têm essas pregas aí de pele entre os braços e as pernas e pula e sai planando. Os bichinhos são uns paraglider vivo. Cara, que coisa linda, que coisa linda. Olha só, que demais, cara. Isso aí é de ficar se vendo em loop mesmo, né? Muito legal. E vou te falar, né, aquela ideia do paraglider mesmo, né, que muita gente pratica esse esporte, muito provavelmente foi baseado nessa lógica aí de planar como os esquilinhos planam. Olha que demais. Ui! Ai, coisa boa. Isso aí. Obrigado, Sofia, por deixar a live mais tranquila e pelas informações. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tá aí, falamos de Clube do Fim, QR Code na tela para você se tornar membro do Clube do Fim. Será muito bem-vindos, viu? Um grande abraço. Até a próxima.